Para dar início aos nossos estudos sobre pandemia e epidemia aplicada em 5 matérias diferentes, vamos primeiro conceituar alguns pontos importantes para que tudo possa ficar claro. Então, você sabe a diferença entre surto, endemia, epidemia e pandemia? Bom, o surto, diferentemente das demais definições seguintes, acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica, podendo ser considerado um surto quando o número for maior do que o previsto pelas autoridades. A endemia, se diferenciando do surto, não está relacionada a uma questão quantitativa, mas sim à frequência que aconteceu em determinado lugar e, de uma forma geral, tende a aparecer sazonalmente. A epidemia é caracterizada por um surto que acontece em diversas regiões, podendo ser separada em 3 tipos. Epidemia a nível municipal, que é quando diversos bairros apresentam uma doença. Epidemia a nível estadual, quando diversas cidades têm casos da doença. E a epidemia a nível nacional, quando há casos em diversas regiões do país. Já a pandemia, em uma escala de gravidade, ela é muito pior do que os outros cenários, pois ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. A peste de Marsella nada mais foi do que o nome dado a um ataque da peste bubônica. Para entendermos melhor, que tal aprendermos a sua história? Bom, no dia 25 de maio de 1720, o navio Grand Saint-Antoine entra no porto de Marsella com um passageiro clandestino vindo da Síria. A bactéria de um variante da peste negra, a bordo, 10 pessoas já haviam sucumbido ao mal. Os proprietários da embarcação discretamente convenceram as autoridades locais a não declarar quarentena para que a situação não impedisse o desembarque de carga comercial. A responsabilidade pelo ocorrido foi lançada sobre o capitão do navio, Jean-Baptiste. Na verdade, os médicos do porto assumem suas funções com certo desinteresse e decidem pôr em prática uma quarentena suave. Os marinheiros seriam desembarcados e internados num dispensário. No entanto, os homens, uma vez em terra, não concordaram em cuidar de suas próprias roupas sujas. Fizeram de tudo para que elas fossem enviadas às lavanderias. Em 20 de junho, uma lavandeira morre, depois de alguns dias de agonia, sem que alguém atentasse às feridas, bulbos, que surgiram em seus lábios. Somente em 9 de julho, após alguns óbitos, é que 2 médicos compareceram para examinar a morte de uma adolescente diagnosticada com a peste. A alimentação da população, bem como a evacuação dos cadáveres, trouxe à tona graves problemas.
Não demorou muito para que a epidemia provocasse mais de 1.000 mortos por dia na cidade. Os bairros pobres e os mais antigos foram os mais afetados. O bispo da cidade, Monsenhor Belsunce, percorria as ruas sem se preocupar com a possibilidade de contágio. Assiste e socorre os doentes, trazendo conforto moral aos moribundos. O chefe de polícia, Cavaleiro Rose, liberta os prisioneiros e, com auxílio deles, incinera os cadáveres que apodreciam nas ruas. Dos 200 prisioneiros condenados a trabalhos forçados, apenas 12 conseguiram sobreviver após 5 dias. Em 2 meses, Marsella iria perder metade de seus 100.000 habitantes. A peste negra iria matar, no conjunto da região, nada menos que 220.000 dos cerca de 400.000 moradores. Marsella, cidade portuária no sul da França, é um importante centro de imigração e comércio desde que foi fundada pelos gregos por volta dos anos de 600 a.C. No seu coração está o Vielxport, Porto Velho, onde pescadores vendem peixes ao longo dos cais repletos de barcos. A Basilisca de Notre-Dame de La Guarde é uma igreja do estilo românico bizantino e se localiza nas terras de Marsella. Para aplicarmos a biologia na terrível peste negra, vamos falar sobre o vírus que causou todo esse problema. A peste é causada pelo bacilo Yersinia pestis, descoberto por Alexandre Emile John Yersin, um médico e bacteriologista franco-suíço, contratado pelo Instituto Pasteur para investigar a origem de um surto que surgiu na Mongólia em 1894. É uma zoonose, isto é, a doença afeta seres humanos e animais. Neste caso, afeta os roedores, antes de ser transmitida para os humanos, por meio de pulgas infectadas. O nome peste vem do latim pestis, que significa doença contagiosa. A peste bubônica é o tipo mais comum, vem da picada de uma pulga infectada. A doença afeta primeiro os roedores, que vão morrer. As pulgas procuram entre outros hospedeiros, homens ou animais, para se alimentarem do seu sangue e assim transmitirem a bactéria. Após uma mordida, o germe se multiplica no ponto de inoculação e atinge o sistema linfático. Analisando a imagem ao lado, retrata a época do surto de Marsella, mostrando a disseminação da doença entre a população. Podemos observar, em primeiro plano, as cores utilizadas pelo pintor, que pode considerar tons mais avermelhados e alaranjados, que de acordo com a teoria das cores, pode significar perigo, o que o torna diferente em comparação às pinturas que por sua vez carregam cores mais escuras para demonstrar o sentimento de tristeza e angústia de certas situações. Em segundo plano, podemos observar a posição dos corpos, que apesar de não conseguirmos ver nitidamente as expressões de cada pessoa da pintura, apenas por suas expressões corporais, sabemos que a dor é predominante. A febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavivírus, transmitido por mosquitos pertencentes às espécies Aedes e Haemococcus. As diferentes espécies de mosquitos vivem em diferentes habitats, o que determina 3 tipos de ciclos de transmissão, sendo eles
Febre amarela silvestre, onde nas florestas tropicais os macacos, que são o principal reservatório da febre amarela, são picados por mosquitos selvagens que passam o vírus para outros macacos. Ocasionalmente, os seres humanos que trabalham ou que viajam para a floresta são picados por mosquitos infectados e desenvolvem a doença. Febre amarela intermediária. Nesse tipo de transmissão, os mosquitos são semi-domesticados e podem tanto infectar macacos quanto pessoas. Esse é o tipo mais comum de surto na África. E a febre amarela urbana, onde grandes epidemias ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas densamente povoadas com grande presença de mosquitos, e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. Geralmente, quem contrai o vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas, como febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar. A pessoa infectada pode apresentar insuficiência hepática e renal, olhos e pele amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço, sintomas que podem resultar em morte num período de 7 dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a febre amarela é endêmica em 47 países, 34 da África e 13 da América Central e do Sul. Em alguns desses países ela é endêmica, em apenas certas regiões. Como podemos observar no mapa, as áreas de transição são áreas onde eventualmente pode ocorrer a circulação do vírus entre macacos e mosquitos silvestres, colocando em risco os humanos que não estão devidamente imunizados, ou seja, que já não são vacinados há mais de 10 anos. As áreas indenes são reconhecidas sem transmissão para determinada doença, mas cujas condições ambientais associadas a precárias condições socioeconômicas de saneamento tornam a área sob risco. E as áreas de risco potencial ficam no entorno da área de transição e apresentam ecossistema semelhante. Não há ocorrência da doença e há baixo risco de contaminação, mas é recomendada a vacinação, principalmente para quem vive na área. Para ilustrar o continente africano, podemos observar no mapa a área amarela, que significa a área de endemia, a área com pontilhado roxo, que é considerada uma área com potencial para exposição da doença, e a área de cor azul, que significa toda a parte do continente que está fora de risco. Aplicando na biologia, falaremos da composição da vacina contra a febre amarela, onde cada dose de 0,5 ml da vacina reconstituída contém, no mínimo 1000 LD50 do vírus vivo atenuado da febre amarela da cepa 17DD ou equivalente em PFU, unidade formadora de placa. Seus excipientes são sacarose, glutamato de sódio, sorbitol, gelatina bovina hidrolisada, eritromicina e canamicina. Seu principal diluente é a água para injeção. Para aplicar o português na febre amarela, temos uma tirinha que aborda o tema febre amarela e a ignorância humana. Podemos classificar como tirinhas todas aquelas que apresentam uma sequência de quadros e uma abordagem social. Lendo a tirinha temos:
os macacos estão duplamente em perigo. São vítimas indefesas da febre amarela e também da ignorância humana. Finalizando a aplicação do português na febre amarela, veremos uma charge que relaciona a doença da febre amarela à doença política que vivemos no Brasil. A charge faz uma sátira a situações específicas situadas no tempo e no espaço. As personagens das charges costumam ser personalidades públicas, como um político ou artista, por exemplo. As charges são autoexplicativas. Temática na doença febre amarela, abordaremos em primeiro plano os números em relação à perda das vacinas do ano de 2007 e 2010. Podemos observar que o número de vacinas disponibilizadas foi de 158.510. O número de vacinas aplicadas foi de 53.020. A perda física foi de 6.600. Perda técnica foi de 198.890. O total de perdas foi de 205.490. O total de perdas em porcentagem foi de 79,49%. O valor representativo de perda foi de R$ 194.912,20. O valor de perda física foi de 6.468. E o valor por dose foi de 98 centavos. Para finalizar a aplicação da matemática na febre amarela, apresentaremos a vocês alguns dados em relação ao preço da vacina. Ao longo da explicação, poderemos entender por que o número de aplicações de uma vacina em meio a uma endemia pode ser menor do que o esperado. O Brasil viveu um dos maiores surtos de febre amarela. De julho de 2017 a março de 2018, foram confirmados 1.131 casos e 338 mortes no país, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Devido às enormes filas e confusões nos postos de saúde, muitos brasileiros optaram por receber a dose da vacina em clínicas particulares. E esse pode ser considerado um dos motivos para que vacinas como a da febre amarela não atinjam os resultados esperados. Apesar de poucas pessoas terem condições de pagar por esse preço, elas preferem serem vacinadas particularmente, causando a perca de vacinas enviadas do governo, fazendo com que as pessoas queiram pagar, mesmo inconscientemente, mais pelo serviço do que pela própria vacina. De acordo com os dados dos estudos, os preços das vacinas variam de R$ 137 a R$ 220. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a apresentação do valor de serviço de aplicação, armazenamento e estocagem. Nas clínicas e hospitais, o preço do serviço chegou a R$ 156,99, 71% do total. Em média, essa porcentagem chega a 67%. Para aplicarmos a física na febre amarela endêmica, observaremos a temperatura que uma pessoa pode chegar quando está infectado com a doença e apresentaremos a vocês a comparação de temperatura entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit, utilizando o método de conversão de medidas. Como podemos observar, a temperatura de 39 graus Celsius em Fahrenheit vai ficar 102,2 Fahrenheit, e a conversão de Celsius para Kelvin é igual a 312,15 Kelvins. Tucídides, que escreveu A História da Guerra do Peloponeso, da qual foi testemunha e participante, relata os fatos com concisão e procura explicar as causas da peste, revelando detalhes do tempo difícil que Atenas passou por conta da guerra e da peste. Eram tempos de guerra e Atenas foi acometida pela peste. Para entendermos melhor, vejamos a aplicação da interdisciplinaridade na peste de Atenas. A peste de Atenas possivelmente teve sua origem no Egito. Foi uma epidemia cuja primeira onda varreu o Peloponeso entre 430 e 429 a.C., com uma outra onda logo no ano seguinte, antes de desaparecer de vez.
A doença subjacente à peste de Atenas não foi identificada até hoje de maneira segura. Alguns estudiosos levantam apenas como hipóteses o tifo ou a febre tifoide, cujos sintomas mais se aproximam dos descritos com tanta precisão por Tucídides. Outros cientistas, entretanto, ainda aventam a possibilidade de uma virose desconhecida. Além disso, a peste de Atenas foi a causadora da queda de Péricles, um líder militar estrategista que estava preparado para vencer qualquer batalha, mas acabou sendo surpreendido por algo que nem ele esperava. Atenas vivenciava sua hegemonia por volta de 429 a.C. Em meio à Guerra do Peloponeso, essa doença, até o momento misteriosa, atinge as terras gregas. A medicina existente na época não foi capaz de contê-la, assim dissipando-se por diversas localidades da Grécia. Como já dito anteriormente, um dos maiores relatos está no livro escrito pelo filósofo Tucídides, onde ele apresenta com riqueza de informações os acontecimentos que viveu nessa época do domínio de uma doença desconhecida. Veja o trecho. Atenienses e espartanos disputavam a hegemonia no início da Guerra do Peloponeso, quando uma doença misteriosa, o tal do inimigo invisível, infestou Atenas. Os curadores nada podiam fazer, pois desconheciam a natureza da enfermidade e, além disso, foram os pioneiros no contato com os doentes e morreram em primeiro lugar. O conhecimento humano mostrou-se incapaz. Em vão se elevavam orações nos templos e se dirigiam preces aos oráculos. Finalmente, tudo foi renunciado ante a força da epidemia. Diz um trecho do antiquíssimo relato original do historiador grego Tucídides, contemporâneo da tragédia que ficou conhecida como a Praga de Atenas. Olhar as pinturas da Grécia em seu período helenístico é sentir a emoção, a tristeza e a felicidade que se quer retratar. E foram em situações difíceis que a emoção dos quadros exalava de suas cores e expressões. Assim como podemos observar nesse quadro, podemos perceber o sofrimento não só pela expressão facial, mas também pela corporal. Os corpos no chão trazem um ar de desesperança e dor, mostrando ao pé da letra a forma que os moribundos se sentiam. A peste de Atenas aconteceu na região da Grécia Antiga, mais precisamente na cidade-estado de Atenas. Foi uma das principais epidemias do mundo antigo. Ocorreu por volta de 430 a.C., durante a Segunda Guerra do Peloponeso. Alguns estudiosos indicam que a praga se instaurou em Atenas através de Piraeus, cidade-porto ateniense. Lá era a única fonte alimentícia da população local, afetando assim a economia ateniense. A tuberculose está presente na humanidade há muito tempo. Existem relatos de evidência de tuberculose em ossos humanos pré-históricos encontrados na Alemanha e datados de 8000 a.C. A tuberculose de coluna vertebral e de ossos também já foi encontrada em esqueletos egípcios de 2500 a.C. É assustador saber que uma doença está presente há tanto tempo e poucas pessoas sabem de seu verdadeiro significado, sendo considerada uma das maiores pandemias do século XX. A tuberculose é uma doença que contaminou 1/4 da população e é capaz de infectar 10 milhões de pessoas a cada ano e mais de 1 milhão morrem dela. Contra a tuberculose, existe uma vacina e um teste diagnóstico que leva apenas alguns minutos. Acredita-se que a tuberculose está presente desde 8000 anos antes de Cristo. Foram encontrados vestígios de ossos contaminados com a doença em certa época onde a medicina não estava tão avançada como nos dias atuais. Alguns povos acreditavam que a tuberculose era resultado de uma ira divina,
Na Grécia, muitos acreditavam que era algo natural e que chegava às pessoas mais velhas por retratar o cansaço e dificuldade respiratória. A vacina contra a tuberculose, produzida a partir do Mycobacterium bovis atenuado, oferece proteção contra as formas mais graves da doença, com eficácia de 50% para todas as formas de tuberculose, 64% para meningocefalite e 78% para a forma disseminada. A idade indicada para a vacinação é de 0 a 4 anos, mas recomenda-se vacinar logo após o nascimento. Foram mais de 6 milhões de novos casos notificados no mundo em 2010, com aproximadamente 1 milhão de mortes por ano. No entanto, 22 países possuem 82% dos casos de tuberculose. Dentre esses países, o Brasil ocupa o 17º lugar em número de casos, com aproximadamente 85 mil casos de tuberculose, sendo mais 71 mil novos casos e mais de 4 mil mortes por ano. Para finalizar, vamos contar a história da luta da artista russa Paulina Siniatkina contra a tuberculose. Em 2015, Paulina passou 6 meses e 7 dias em uma clínica de tuberculose em Moscou. Ela passou por medos, mal-entendidos, raiva, desespero, solidão, silêncio, amor, amizade e esperança, e deixou o hospital com uma série de obras de arte que contam histórias de pessoas que compartilharam seu destino. Ela criou essas obras de arte para combater o estigma associado à tuberculose. A exposição Prenda a Respiração tem percorrido o mundo desde então, combatendo o estigma e instando as pessoas a não terem medo de falar sobre a tuberculose. Seu quadro choca com as expressões diversificadas das pessoas representadas e no meio a imagem da mulher com máscara que, com um olhar profundo, mostra apenas seus traços realistas, seus sentimentos ao passar pela doença.